Fala galera, começando aqui mais um podcast Raízes. Eu sou o Nando Rodrigues e hoje nós vamos falar de novo, vamos mergulhar nos fundamentos da fé cristã a partir das Escrituras. E hoje vamos refletir sobre um tema bem forte, assim. Ele é bem atual, por mais que esteja no Velho Testamento, né? Mas ele é desafiador, que é a murmuração e a rebelião, que a gente vê no livro de Números. Esse é o segundo episódio que nós estamos falando sobre números. Depois vai lá e vê o primeiro episódio para você entender um pouquinho de como é o livro de Números e quais são os temas principais. E esse é uma continuação direta do episódio, tá bom? Mesmo diante dos milagres de Deus, o povo ele murmurava. Né? E antes de julgar, nós precisamos nos perguntar quantas vezes também agimos assim. Eu sempre gosto de trazer para perto alguns elementos, porque é muito fácil nós olharmos para as pessoas e falar, nossa, mas como que ele errou dessa forma? E quando eu pego exemplos do cotidiano, da nossa vida, nós percebemos que nós fazemos o mesmo. Nós erramos da mesma forma, nós murmuramos por várias coisas, certo? Então vamos começar aqui. O livro de Números, só trazendo uma lembrança. Normalmente ele é o quarto livro da Bíblia, aceito, escrito por Moisés. Ele mostra a peregrinação de Israel no deserto, uma jornada que levou cerca de 40 anos, por conta de rebeldia e murmuração. O deserto ele revela, ele revela o coração do povo. E a gente vê que Deus ele provê tudo aqui nesse livro. Ele provê libertação, comida, liderança. Mas mesmo assim o povo reclama. Mesmo assim o povo reclama de tudo aquilo que recebe. O deserto ele não revelou a ausência de Deus, ele revelou a ingratidão do povo. Ele revelou como as pessoas, diante de algo tão excelente, foram falhas, reclamaram, né, daquilo que Deus deu para ela. Então, e aí que vem um ponto. O que é a murmuração? A murmuração é reclamar com o coração endurecido. Então, é quando eu reclamo daquilo que eu recebi da parte de Deus. Nós podemos ver um exemplo no próprio Números. Números capítulo 11, versículo 1. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor acendeu entre eles e consumiu alguns da extremidade do arraial. Então nós vemos reclamação do povo. E a murmuração também não é só reclamar, né? Então reclamamos. Não, é duvidar. Duvidar e disfarçar essa dúvida de desabafo. Não, eu estou desabafando. Não, você está duvidando. Murmurar é dizer, Deus não está fazendo o suficiente. Você não está fazendo aquilo que é o suficiente, como no exemplo. Aqui, esse povo, Deus estava dando maná do céu. Né? Imagina chover, coisa do céu, cair do céu. Mas eles pediram carne. Como se Deus não soubesse o que era melhor para eles. Agora, isso que eu quero trazer para vocês aproximar. Porque é muito fácil eu falar, nossa, que povo ingrato, né? Ver pão cair do céu e ainda assim reclamar, querendo carne. Né? O mais interessante é que eles olharam para o passado também. Né? Eles olharam para a comida dos egípcios. Eles falaram, nossa, lá no Egito nós tínhamos panelas de carne. Só que também tinha sofrimento, tinha chicotada, tinha dor. Mas eles olharam para panelas de carne. E quantas vezes você não faz isso? Quando talvez só tem ovo na sua geladeira, você fala, nossa, só tem ovo hoje. A reclamação, a murmuração. Devemos agradecer pelo aquilo que temos e saber se aquilo que temos ainda é porque Deus teve misericórdia. Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes oramos pedindo algo e quando Deus responde de um jeito diferente, a gente reclama?
É assim, a gente ora a Deus, temos que orar a Deus esperando a sua vontade. Porque no final é o que vai acontecer. É a sua vontade, não é a nossa vontade. E nós precisamos aceitá-la, seja ela qual for. Temos aqui também outro ponto que foi a rebelião de Corá. Novamente, a gente vai ter um ponto aprofundando nessa reclamação, mas eu vou passar um leve ponto aqui. Número 16, nós vemos que Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, né? Eles disfarçaram o orgulho de justiça espiritual, questionando a autoridade que Deus estabeleceu. Então eles queriam a posição de Moisés e de Arão, né? E nós vamos discutir mais esse ponto. Mas isso aqui é uma forma de reclamação. Você querer a posição do outro. Então nem toda a insatisfação ela é legítima. Às vezes é o orgulho, querer o palco espiritual. Como muitas pessoas fazem. Às vezes nós queremos assumir a posição que não é nos dada. E aí se nós falamos, ó, mas não é autorizado nas escrituras você assumir essa posição. A pessoa fica brava e ela vai procurar pessoas que aceitem ela assumir essa posição. Isso está errado. É orgulho. E aí o resultado disso é que eles morrem, né? A terra se abre e o juízo vem, da parte de Deus, contra eles. E contra a decisão do que eles queriam. Por que nós murmuramos e nos rebelamos? Por que a gente murmura? Por que a gente reclama? Tem alguns pontos. Falta de confiança em Deus. Expectativas frustradas. Coração ainda preso no Egito, ou no passado, como exemplo que a gente viu aqui da reclamação da comida. O desejo de controlar o caminho ao invés de confiar no guia. Nós precisamos depender do Senhor. O povo ele tinha saído do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós não temos confiança total no Senhor. Nós queremos vencer com as nossas próprias forças. Mas é o Senhor que dá a vitória sobre todas as coisas. E agora, como que nós podemos romper com a murmuração? Primeiro, reconhecendo a fidelidade de Deus no processo. Lembrando das promessas, cultivando a gratidão. Sujeitando-os à autoridade que Deus estabeleceu. Andando por fé e não por vista. Nós precisamos estabelecer esses pontos. É isso. Quando nós falhamos, quando nós caímos, é porque nós não temos fé em Deus. Quando nós queremos respostas demais, quando Deus fala, as coisas encobertas pertencem a Deus, nós ainda procuramos, é porque nós não confiamos demais e nós estamos olhando para o passado. Estamos tentando conquistar a terra prometida, a vida eterna, através dos nossos próprios esforços. Não é isso que Deus quer. Então, quando você querer se queixar, transforme isso em oração. Senhor, eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Um bom exemplo disso é Salmos. Olha para Salmos. Salmos é um livro que ele estabelece um parâmetro de oração e de meditação, de louvor. E quando você vê alguns autores falando com Deus, você vê, caramba, mas eles estão falando do coração, da parte do coração, diretamente para quem pode ouvir. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso comigo? Eles falam e Deus responde. Então, exercício, olhe para Salmos, ele vai trazer boas meditações. Então, para concluir, vamos entender, o deserto não é o fim, é o processo. É o processo de aperfeiçoamento até a terra prometida. A murmuração ela pode te prender por anos, onde Deus queria que você passasse em semanas. Deus queria que o povo, era para o povo sair do Egito, caminhar até lá e conquistar e finalizou. Por conta da sua rebeldia, por conta da sua murmuração, eles passaram 40 anos no deserto. Não era isso que Deus tinha preparado para eles, mas foi isso que aconteceu. Então a murmuração atrasou essa geração. Agora eu quero convidar vocês à reflexão. O que você tem dito sobre a sua vida? Sobre a sua liderança sobre Deus?
Durante essa semana, ao invés de murmurar, agradeça, ore e confie. Faça o inverso. Faça o inverso do que você faria. Tá bom? Gente, esse foi mais um episódio da série Raízes, falando de números. Que Deus abençoe você que escutou. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de Deus. Tá bom? Segue a gente aqui. Inscreva-se aqui no canal. Tá bom? E fiquem com Deus. Até a próxima.